Bom, a gente está então, hoje, né, a gente vai trabalhar o capítulo 7 do livro de Daniel, e como todas as outras vezes, eu coloquei um resuminho do que foi o capítulo 6. E hoje, como a gente tem uma mudança no livro, né, a gente veio até o capítulo 6, a gente viu que era um tipo de história, agora, a partir do capítulo 7, a gente já tem uma mudança assim, no tipo de relato que Daniel faz. E aí eu vou mostrar isso para vocês antes da gente entrar no capítulo 7. Então, no capítulo 6, a gente viu que estava falando do reinado de Dario, que foi o primeiro rei medo-persa, né? Então, já tinha acabado o reinado da Babilônia, começado o reinado medo-persa. E aí, a gente viu que o Dario ele colocou algumas pessoas assim para ajudar, né, na gestão lá do reino, dividiu em várias partes, designou algumas pessoas, os sátrapas, para serem como se fossem prefeitos ali naquelas terras, né, e os presidentes acima deles. Daniel era um desses presidentes, né? E aí a gente viu que, por ciúmes, esses sátrapas e os outros presidentes também vão lá e armam um esquema para tentar fazer com que Daniel perdesse a chance de ocupar um lugar de destaque no reino. O rei gostava muito dele e queria colocar Daniel acima de todos os outros presidentes. Aí os outros falaram assim, isso é um absurdo. E aí armaram uma emboscada, né? E enganaram o rei, fazendo com que ele assinasse um decreto falando que em 30 dias ninguém podia prestar honras, fazer orações, nada para outro Deus, que só podia fazer algum pedido, prestar culto, se fosse ao rei Dario. E aí Daniel fica sabendo desse decreto, mas Daniel continua fazendo o que sempre fez, que foi honrar o seu Deus, né? E aí ele entra lá para o seu quarto e aí fala que é um quarto alto, ele com as janelas abertas, virado para Jerusalém, que era a prática dele, 3 vezes ao dia ele permaneceu em oração ao nosso Deus. E aí, claro, né, aqueles que tentaram armar a emboscada foram lá e denunciaram, olha, Daniel está te traindo, ele não está te respeitando, ele não está cumprindo o decreto. Então, o Dario tenta salvar Daniel, mas não tem jeito. Ele acaba tendo que jogar Daniel na cova dos leões. E aí isso acontece. Mas, como Daniel, a gente viu que ele foi para a Babilônia ainda na adolescência com os outros amigos dele, e desde a adolescência ele foi muito fiel a Deus e uma pessoa muito correta, muito reta em tudo que fazia, né? Deus envia um anjo que fecha a boca, né, dos leões e não permite, então, que eles façam nada com Daniel. E aí a gente vê que Dario fica muito feliz com isso, quando vê que Daniel não tinha sido morto pelos leões, né? E aí ele vai, manda tirar Daniel da cova dos leões e manda lançar na cova aqueles que o tinham enganado, inclusive as suas famílias. Então, a gente vê aqui o exemplo de Dario e fala assim, olha, o que me faz pecar, o que me faz errar, eu vou dar fim. E aí ele dá fim na família inteira desses sátrapas e desses presidentes para que ele não fosse enganado novamente. E aí Dario faz um decreto que exigia respeito ao Deus de Daniel, falando que ele era Deus que fazia maravilhas. E Daniel, então, prospera no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Então, como eu falei, a gente tem uma mudança aqui no capítulo 7, né? Do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente viu Daniel contando coisas que aconteceram com ele durante a sua vida, desde a adolescência até na velhice, né? A gente vê as coisas que foram acontecendo ao longo da vida. A partir do capítulo 7, a gente vai ver Daniel contando coisas que ainda iam acontecer. Então, a gente fala aqui do capítulo 1 ao 6 é um livro narrativo, e do capítulo 7 ao 12 já passa a ser um livro apocalíptico, né? Que vai contar coisas que ainda vão acontecer muito tempo depois. E aí, a gente vê que o que vai acontecer aqui no capítulo 7 é Daniel contando uma visão que ele teve durante um sonho, só que, embora no capítulo 6 estivesse contando o que aconteceu lá no reinado Medo-Persa, aqui no capítulo 7 a gente volta. Então, o que está acontecendo é Daniel contando sobre um sonho que ele teve durante o reinado de Belsazar. Então, ainda durante o reinado babilônico.
embora o capítulo 6 a gente estivesse falando, né, sobre algo que aconteceu no domínio medo-persa, aqui no capítulo 7 a gente voltou e vai falar durante o reinado de Belsazar, né? Ou seja, no capítulo 7, Daniel vai contar coisas que só viriam a acontecer cerca de 600 anos depois, e com um nível de detalhes que é impressionante. Se alguém tem dúvidas quanto à existência de Deus e quanto ao que ele pode fazer, a gente vê que Daniel falando de coisas que iam acontecer 600 anos depois. Bom, então vamos lá. No capítulo 7, né, a gente fala que é a profecia dos 4 animais, porque vai contar um sonho que Daniel teve e nesse sonho aparecem 4 animais. Então, no versículo 1, fala que no primeiro ano de Belsazar, lembra? Então, no primeiro ano do reinado de Belsazar, ainda no reinado babilônico, né? Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito, e aí ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, está falando que Daniel estava dormindo, teve um sonho, né? E aí ele foi, correu, levantou e anotou aquilo que ele sonhou, um resumo daquele sonho para que ele não pudesse esquecer. E aí no versículo 2 falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Então está falando que durante o sonho, Daniel viu os 4 ventos agitando o mar grande. Quando fala em quatro ventos, isso aparece em outras partes da Bíblia também, e está falando sobre a possibilidade de ter destruição, conflito, tumulto, guerras no futuro. Então, está mostrando aqui que o que ia acontecer depois ia trazer destruição, tumulto, confusão. E onde que isso ia acontecer? Ali naquela região do mar Mediterrâneo. Quando fala mar grande, é uma referência ao mar Mediterrâneo. 4 animais, isso Daniel contando, né? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele fala que no sonho dele, ali do Mediterrâneo, ele via 4 grandes animais diferentes entre si subindo do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Aí, se a gente olhar registros antropológicos mesmo, nas escavações, foram encontrados muitos registros que mostram que o leão alado era um símbolo da Babilônia. Então, quando ele fala aqui que no sonho dele apareceu um leão com asas de águia, já dá para a gente saber que está fazendo menção ao reinado da Babilônia, né? E aí ele fala que, num dado momento, olha lá, as asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Aí a gente vai lembrar do que a gente estudou, se não me engano, lá no capítulo 4, que a gente viu que em um determinado momento, Nabucodonosor, que representava o rei da Babilônia, né? Tanto que no livro de Daniel fala que aquela cabeça de ouro da estátua era o próprio Nabucodonosor, a gente viu que num determinado momento Deus falou assim, olha, você está errando demais. E aí tirou tudo dele e ele ficou vivendo como um animal, né? Como homem. E ele teve naquele momento ali mente de homem, né? Ele não foi, então, ele não tinha aquele status de rei, aquela postura de rei, né? Que a gente viu ao longo de toda a sua história. E aí Daniel continua contando. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Então, Daniel, o segundo animal, porque ele fala que sonhou com 4 animais, o primeiro foi o leão alado, né? O segundo, então, ele fala que é um urso, parecia um urso, mas era um bicho esquisito, porque um dos lados dele era mais alto que o outro, né? E ele trazia na boca 3 costelas, mostrando, então, que ele iria devorar, falando, né? Devora muita carne.
Então, se a gente pensar no reinado medo-persa, a gente vê que no início do reinado a Média era mais forte, mas logo depois a Pérsia se destacou e a Pérsia ficou muito mais forte do que a Média, né? E para constituir esse reinado medo-persa, eles acabaram dominando a Babilônia, o Egito e a Lídia. Então, essas três costelas na boca do urso representam a Babilônia, o Egito e a Lídia, que foram devorados, né, que foram tomados para se constituir o reinado medo-persa. Então, a gente vê aqui que esse grande urso faz menção ao reinado medo-persa. E aí Daniel continua contando. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o leopardo, nele tinha 4 cabeças, e aí depois a gente vai ver, quando a gente estudar o reinado da Grécia, né? Que foram 4 grandes generais que estiveram à frente desse reinado da Grécia, e um deles acabou se destacando, que foi Alexandre o Grande. Então, uma dessas cabeças representava Alexandre o Grande, as outras 3, os outros 3 generais que estavam com ele ali na frente da batalha, e as 4 asas representando, então, a grande velocidade com que a Grécia tomou, né, todo o mundo. Aí Daniel continua contando, né? Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés aquilo que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, a gente vê aqui, olha, Daniel, o primeiro animal foi o leão alado, o segundo, o urso, que tinha um lado mais alto do que o outro, o terceiro animal, um leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas, e aí aparece esse 4º animal, que ele nem soube nomear que bicho que era esse. Ele fala assim, um bicho terrível, né, espantoso, que tinha dentes de ferro, unhas de bronze e tinha 10 chifres. E aí, quando a gente faz uma correlação com o que a gente já estudou no livro de Daniel, a gente está vendo, então, que no sonho de Daniel apareceram 4 animais e que no sonho de Nabucodonosor, lá do capítulo 2, apareceram 4 reinos, né? Então, a gente já vê que tem uma relação aí. Os 4 animais representam exatamente aqueles 4 reinos do sonho do Nabucodonosor, que apareceram naquela estátua. A diferença é que na estátua a gente está vendo a visão de um homem, né? Então, é o sonho do Nabucodonosor enxergando o que aconteceria no futuro. E aí, como visão de homem, né, ele estava enxergando aqueles grandes reinados como alguma coisa grande, majestosa, tanto que a estátua é muito imponente, né? E quando a gente vê o sonho de Daniel, a gente está vendo aqui uma revelação de Deus para Daniel, e Deus vê aqueles reinados que ainda viriam como algo medonho, né? Como feras, reinados que trariam destruição. Então, a gente vê 4 grandes animais, né? Que eram terríveis em comparação aí com aquela visão majestosa dos 4 reinos que trouxe Nabucodonosor. E aí Daniel continua contando, né? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então apareceu um pequeno chifre, né? Entre aqueles outros que Daniel já tinha visto. Diante do qual, então, diante desse pequeno chifre que apareceu, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, a gente está vendo aqui Daniel contando que aquele 4º animal que era terrível, que saía pisando e destruindo tudo, né? Esse 4º animal, ele tinha 10 chifres e que num dado momento do sonho, 3 desses chifres foram arrancados e surgiu um outro pequeno chifre, que depois ele vai falar que ele até se destaca, ele cresce, né?
e fala que esse chifre que apareceu, tirou 3 e colocou um no lugar, que esse que apareceu tinha olhos e tinha boca, olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, né? Insolência é arrogância, atrevimento, desaforo, soberba, né? Falar com muito orgulho, com desprezo, com desdém, com descaso das coisas de Deus e dos cristãos também, né? Então a gente está vendo aqui uma referência, esse chifre, como uma referência a uma pessoa que viria fazer muito mal para a igreja de Cristo, né? A gente vê aqui que ele tem olhos grandes, né? Tem boca e que ele fala com insolência, né? Então, desses 3 chifres arrancados, surge um novo chifre com olhos, representando então que seria uma pessoa muito inteligente, mas com uma boca que falava com insolência, com arrogância e que traria perseguição para a igreja de Cristo. Aí Daniel continua contando. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então a gente está vendo aqui Daniel contando que tinha aqueles animais, né? E aí ele descreveu os animais, e aí ele fala que num determinado momento apareceu, não, então, vários tronos. O ancião de dias é uma referência, então, a Deus, né? Isso aparece em outras partes da Bíblia também. Então, Daniel vê o ancião de dias, vê Deus se assentando ali num daqueles tronos, né? Fala que ele tinha roupas e cabelos brancos, né? E que esse trono eram chamas de fogo. Então ele vê Deus no trono ali, né? Com rodas do trono em fogo ardente. A gente vê isso lá em Apocalipse também, essa referência, né? Do trono de Deus e do próprio Deus, né? Com fogo, mostrando então, fazendo uma referência ao momento do julgamento, né? Aí no versículo 10, Daniel conta: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Então, de diante de Deus, né, saía um rio de fogo, né, como se fosse uma lava quente, varrendo tudo, né? Milhares de milhares o serviam. O que significa isso, né? Milhares de anjos, né, estavam servindo a Deus naquele momento, né? Miríades de miríades estavam diante deles. Miríades é um número que representa cerca de 10 mil. Então, estou falando assim, olha, muita gente, né? Estou representando a humanidade, estava ali diante de Deus, né? E assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, aqui está fazendo uma referência ao momento em que Deus vai julgar aquilo ali. Então, fala que iam surgir aqueles 4 animais representando os 4 reinos que viriam ainda acontecer, né? Mas que num determinado momento que Deus ia botar fogo, ia sair lavando como se fosse, né, rios de fogo para acabar com aquilo ali, e toda a humanidade assistiria isso acontecer, né? Os anjos também estariam ali. E aí, naquele momento, Deus abriria os livros. Que livros? Os livros, né, da vida, o livro da recordação. Deus abriria esse livro e julgaria. E aí ele poria fim àquele reinado, né, desses 4 animais. Estou fazendo uma referência ao julgamento, né, que aconteceria. Aí eu trouxe uma passagem que tem no livro de Isaías que faz menção a isso também. Pois eis que o Senhor virá com fogo e com seus carros, como um redemoinho, para tornar a ira com fúria e a sua repreensão com chamas de fogo. Pois com fogo e com a sua espada o Senhor julgará toda a carne, e os mortos do Senhor serão muitos. Então, falando assim, olha, Deus vai permitir que isso aconteça, que esses animais dominem a terra por um certo tempo, mas vai chegar um momento que Deus vai botar fim naquilo, ele vai julgar e ele vai definir, né? Ele vai tomar uma decisão em relação àquilo, botando fim a esse reinado medonho desses 4 animais. Aí Daniel continua contando. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras
que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então a gente percebe aqui Daniel olhando, né, naquele sonho, olhando principalmente para aquele quarto animal. O quarto animal chamou muita atenção dele. A gente percebe nesse versículo e nos próximos, né? Ele ficou curioso sobre aquele quarto animal e ele viu o quarto animal sendo morto, o seu corpo então desfeito e entregue para ser queimado. Então, falando que, olha, num determinado momento, esse animal vai ser morto, o quarto, né? E o seu reinado vai acabar. E aí chama atenção que a gente não viu isso acontecendo para os outros animais. Não fala que os outros animais foram mortos, né? Então mostra que os outros animais, embora o reino deles terminaria, eles permaneceriam vivos. Mas o quarto, ele seria tão mal, ele traria tanta destruição, tanto sofrimento, que na hora do julgamento Deus mataria. Fala assim, ó, nem vai continuar vivendo. E aí o versículo 12, Daniel fala, né? Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, falando aqui que o quarto animal foi morto, né? Mas que os demais tiveram o seu curso de vida normal. Eles perderam o seu domínio, perderam o reinado, mas continuaram vivos, né? Por mais um tempo. Aí Daniel fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então ele fala que num determinado momento que vinha Cristo, né, o filho do homem, e ele era levado até Deus, até o ancião de dias, né? E aí ele fala que foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então ele fala assim, olha, que logo depois que isso tudo acontecesse, né, que viria o Filho de Deus, né? Que viria então Jesus Cristo e que ele assumiria, começaria então o reinado, né, de Cristo aqui na Terra, e que a partir daí que o seu reinado não teria mais fim, ele teria domínio eterno, né, que jamais passaria, o seu reino jamais seria destruído. Então, mostrando claramente que num determinado momento Deus ia botar fim ao reinado, ao domínio daqueles quatro animais, né, e que aí viria o reino de Deus e que esse reino jamais teria fim. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então, Daniel fala assim: olha, e eu, depois de ver aquele sonho, de ver aquelas coisas que iam acontecer, eu fiquei perturbado, eu fiquei alarmado. Quem não ficaria, né? Sabendo, já tendo tido as vivências que Daniel teve, sabendo que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Daniel tem uma visão daquela, mostrando o tanto de destruição que viria a acontecer, mesmo sabendo que num determinado momento que aquilo ali teria fim, não tem como não ficar alarmado, não ficar preocupado, né? Aí Daniel continua falando. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, Daniel fala que chegou perto de um que estava ali, um quem? Um anjo, né? Então, mostrando que naquele sonho ali de Daniel, naquela visão que ele teve, tinha vários anjos, né? E que Daniel chega para um desses anjos e pergunta, fala assim, olha, eu estou curioso para saber o que isso tudo significa, o que vai acontecer. E aí o anjo interpreta esse sonho para Daniel, essa visão para Daniel. E aí, agora o anjo falando, né? Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, mostrando realmente que esses quatro animais representavam, então, aqueles quatro reinados que a gente viu lá naquele sonho de Nabucodonosor, que foi a grande estátua, né? Então, a gente já viu antes, né,
que a cabeça de ouro daquela grande estátua representava o reinado babilônico, o próprio Nabucodonosor, né? Como eu falei, que a gente já tem conhecimento, que é representado pelo leão alado, né? Aqui até nas escavações localizaram essas peças, né? Então, para a gente ver que realmente o leão alado representa a Babilônia. O tronco, né, e os membros superiores, os braços de prata, a gente já viu antes que representava o reinado medo-persa. Aqui a gente está vendo, né, que no sonho de Daniel, esse reinado medo-persa foi representado por um grande urso. E aquelas 3 costelas, como eu falei, representando então o reino da Babilônia, do Egito e da Lídia, que foram destruídos, que foram tomados pelos medo-persas para se criar esse Império Medo-Persa. Depois a gente viu que os quadris de bronze da grande estátua representavam então aquele leopardo grande, né, com 4 cabeças e com as 4 asas. As 4 cabeças representando Alexandre o Grande e os 3 generais, e as asas mostrando então que seria um império que cresceria com uma velocidade muito grande, né? Que ele tomaria outros domínios muito rapidamente, né? Então, teria uma ascensão rápida. E, por fim, as pernas de ferro representando, então, aquela grande besta que apareceria, então, lá no final, né? Que seria o 4º animal do sonho de Daniel. E aí lembra que aqueles vários chifres que apareceram são então reis que viriam a surgir ainda. Aí, mas os santos do Altíssimo, aí é o anjo ainda falando para Daniel, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, eternidade, eternidade. Então o anjo fala assim, olha, vai ter um momento que vão surgir esses 4 reinados, mas vai chegar uma hora que os santos do Altíssimo receberão o reino, viria Cristo, né, se estabeleceria o reino de Deus, e aí, a partir daí, pronto, não vai ter mais volta, não. O reino de Deus não passará, como aconteceu com o reino dos outros animais, né? O reino de Deus vai durar para sempre. Então, aí agora Daniel falando. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Lembra que eu falei que Daniel ficou muito curioso em relação a esse 4º animal? E ele queria saber mais sobre ele. E falou assim: olha, fiquei curioso, me conta mais, anjo, sobre esse 4º animal. Fiquei achando que ele é muito feio, muito terrível. Aqueles dentes de ferro, unhas de bronze, né? Ele saindo pisando tudo que aparecia, né? Tudo que tentava se levantar, ele ia lá e pisoteava e destruía tudo, né? E aí Daniel continua contando, perguntando para o anjo, né? E também eu quero saber, né? E também quero saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e também daquele outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 outros chifres, né? Eu queria saber daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto, né? Mais forte do que os seus companheiros. Então, Daniel fala assim: ô anjo, me conta mais sobre esse 4º animal e também sobre aqueles chifres, porque eu achei que negócio muito esquisito. Eu olhava e eis que. Aí Daniel ainda falando, né? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, Daniel falando para o anjo assim: olha, enquanto eu estava olhando, eu percebi que aquele chifre que levantou depois, que tinha olhos e que tinha boca, né? Que ele guerreava contra os santos e que ele vencia nessas guerras, prevalecia contra eles. Então, Daniel percebeu aqui que aquele chifre estava perseguindo, iria, né, no futuro, perseguir os santos de Deus e que ia prevalecer contra eles. Até que veio, isso Daniel ainda falando para o anjo, né? Que ele viu aquele chifre, que ele prevalecia contra os santos de Deus, até
que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então Daniel falou assim: olha, eu percebi que aquele chifre ele ia perseguir os santos, ia prevalecer, ia ganhar essa guerra, né? Mas só por um tempo, porque depois eu vi que veio Deus, o ancião de dias, e fez justiça. E aí, a partir daí, os santos possuíram o reino. Então ele disse, então quem? Então o anjo disse para Daniel, né? O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e vai devorar toda a terra, e vai pisar aos pés, e fará em pedaços. Então o anjo falou assim: olha, Daniel, aquele quarto animal está representando um quarto reino que ainda vai surgir. Aí, como a gente viu o capítulo 2 lá do livro de Daniel, a gente lembra que esse quarto reino era Roma, né? E ele fala assim, ó, esse reino vai ser muito diferente, diferente de todos os anteriores, né? Muito mais cruel, vai pisar os pés, vai devorar toda a terra, vai fazer tudo em pedaços. E aí, pela história, a gente sabe do quanto o reinado de Roma foi cruel para os cristãos, né? Os 10 chifres, aí aqui o anjo ainda contando para Daniel. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então ele está falando assim: olha, aqueles 10 chifres que você viu são 10 reis que vão surgir dentro daquele mesmo reino. Então é o reinado de Roma e se levantariam 10 reis. Mas num determinado momento se levantará outro rei, então o 11º rei, né? E esse vai tirar 3, vai abater 3 outros reis. Por isso que tinha 3 chifres que caíram para um 11º chifre surgir, né? Então, lembra, só para retomar, né? Esse quarto animal, o anjo está falando que representava o Império Grego, né? E que viriam, então, esses 10 chifres seriam, então, 10 reis que surgiriam, que é Augusto César, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano e Tito, e que num determinado momento que 3 chifres cairiam, 3 reis, que foram Galba, Otto e Vitelo. Esses 3 reis reinaram muito pouco tempo. Eu não lembro de cabeça, mas um foi 3 meses, o outro foi 2 anos, os 3 foram pouquinho tempo. E eles caíram por quê? Porque Vespasiano, que era pai de Tito e de Domiciano, Vespasiano guerreou contra eles e conseguiu abater os 3 reis. Mas quem estava à frente dessa batalha era Domiciano. Então, embora Domiciano seja filho de Vespasiano, é como se ele fosse o grande general que conduziu a batalha e conseguiu destituir Galba, Otto e Vitélio. Então, Vespasiano se tornou rei por um tempo, depois passou para Tito, mas aí no final o 11º chifre se levanta, que é Domiciano. Então, Domiciano é esse chifre que surge depois, após abater 3 chifres, Galba, Otto e Vitélio, né? E ele é o mais insolente de todos os outros. Olha que a boca que falava insolência, que persegue a igreja de Cristo, né? Grande perseguição, decapitação, muitos cristãos aprisionados, né? Crucificados por causa desse rei Domiciano. Então, o Daniel viu esse chifre como destaque, mostrando que ele seria muito cruel contra a igreja de Deus, né? E aí, agora o anjo ainda falando para Daniel, né? Ele proferirá, quem proferirá? Aquele chifre, né, menor, que é o Domiciano, vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, mostrando aqui que aquele chifre, que é o Domiciano, né? Ele falará contra Deus,
ele perseguirá os santos de Deus, perseguirá os cristãos, ele vai reivindicar status de divindade. Olha aqui, ele chega a mudar os tempos e a lei, ele requer que ele seja adorado como um próprio Deus, né? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um determinado tempo. Então, mostrando aqui que Domiciano fez isso tudo não é porque ele venceu Deus. Deus permitiu que naquele tempo que ele prevalecesse contra os santos, né? Por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí o que é isso, né? Um tempo representa um ano, né? Então, quando a gente fala um tempo, eu coloquei a velhinha aqui para tentar mostrar isso, né? Oi, o trem sumiu, cadê? Um tempo, então, seria um ano, 2 tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano, mostrando, então, que Domiciano prevaleceria contra os santos de Deus por 3 anos e meio. Se a gente converte isso em meses, então, um tempo são 12 meses, 2 tempos, 24 meses, meio tempo seriam, então, 6 meses, ou seja, Domiciano prevaleceria contra os santos por 42 meses. Por que eu fiz essa conversão para meses? Porque lá em Apocalipse a gente encontra passagens que fazem referência a esses 42 meses em que a igreja seria abatida, né? Então, lá em Apocalipse 11, 1 e 2 fala: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, falando aqui, olha, o átrio exterior do santuário não meces, porque ele foi entregue aos gentios e os gentios vão pisar, vão calcar a cidade santa por 42 meses. E aí a gente vai ver depois, se não me engano, no próximo capítulo, as coisas terríveis que Domiciano faz, né? Para afrontar mesmo Deus ali no santuário, né? E aqui Deus falando assim para João: olha, fica tranquilo, são 42 meses que isso vai acontecer e depois vai passar. Então a gente vê que são 42 meses que fala em Apocalipse e é também 42 meses que o anjo está contando aqui para Daniel. Se a gente converter isso em dias, a gente consegue também relacionar com outras partes da Bíblia, né? Então, um ano, eles não usavam o calendário solar naquela época, eles usavam o ano lunar. E aí o ano lunar tinha 360 dias. Então, um ano, 360 dias, 2 anos, 720 dias, meio ano, 180 dias, totalizando, então, 1.260 dias, porque, como eu disse, o ano não é 365, ele era contado como 360. Lá em Apocalipse 11, 3, então tem: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então, que é a referência a 1.260 dias em que as testemunhas viriam aquilo tudo que estava sendo feito, mas elas iam ficar calmas, tranquilas, né? Elas iam sofrer, olha aqui, vestidas de pano de saco, mas elas iam continuar profetizando, né? Continuar servindo, então, a Cristo, apesar das dores que sofreriam. Apocalipse 12, 6 fala a mesma coisa, olha aqui. A mulher em Apocalipse representa Roma, né? Então, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Então, mostrando aqui, olha, que Roma prevaleceu contra os cristãos, né, Domiciano, e a mulher Roma, né? Porque Deus permitiu, olha lá, Deus preparou para aquela mulher, Deus preparou um lugar lá para Roma, falando assim: olha, por 1.260 dias, pode fazer o que você quiser, mas depois eu vou botar fim nisso, né? Então, a cidade é pisada, mas o interior do santuário está protegido. A gente viu lá que Deus falou assim: olha, o exterior do santuário vai ser pisado, deixa, porque são só
42 meses, né? O interior está protegido, os cristãos vão continuar fiéis, fica tranquilo, a igreja vai prevalecer. As testemunhas usam roupas de saco, mas não podem parar o ministério de testemunhar. A mulher foge para o deserto, mas ela é sustentada ali, Deus permite que ela fique ali, né? Ela permanece porque é um tempo definido, né? O animal vai ter autoridade, mas não é a autoridade eterna. Ele vai ter autoridade por 42 meses. Quando, então, o domínio será restabelecido, o animal vai ser morto, o reino de Deus vai ser concretizado, né? Aí a gente vê aqui que 3,5 é metade de 7, né? E a gente já viu em capítulos anteriores que o 7 representa o número perfeito, né? A perfeição é o número que representa o tempo suficiente para alguma coisa acontecer. Lembra que a gente falou disso? Então, o 7 representa o todo, o perfeito, né? O tempo suficiente para alguma coisa. Então, em contrapartida, o 3,5 é o contrário. 3,5 representa o fracasso, né? Representa quando que as coisas vão findar. O animal, então, ele tem poder, mas esse poder lhe foi permitido por um determinado tempo, pelo 3,5. Depois disso, o reino de Deus vai prevalecer. E aí o anjo continua falando para Daniel, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Então, o domínio do quarto animal, então, teria fim, né? E aí o reino de Deus prevaleceria. E aí eu tive acesso a 4 páginas de um texto escrito pelo Andrade. Eu não conheci o Andrade, acredito que vocês tenham conhecido, mas eu achei tão maravilhoso o jeito que ele fala, que eu não poderia usar uma fala dele como se fosse eu falando, né? E aí eu transcrevi aqui para ler igualzinho ele fala, porque eu achei muito maravilhoso. Dá para a gente visualizar, né, a situação. Então ele fala assim, olha, imagine a cena. Os santos caminham para a sala do tribunal, abatidos e machucados, mas ainda afirmando que o reino lhes pertence. Então, naquele momento em que Deus falou assim, olha, agora vamos julgar esse negócio aqui e resolver, vem os santos caminhando para a sala do tribunal, abatidos, machucados, perseguidos, né? Porque Roma perseguiu muito, mas ainda afirmando que o reino lhes pertence. E aí surge o animal na sala do tribunal, bufando e rugindo, afirmando que o reino é seu. Deus dá um veredito em favor dos santos, o animal é condenado e o reino entregue aos santos. Então, achei muito maravilhoso o jeito que ele escreveu. E aí o anjo continua falando para Daniel: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, falando que o reino de Deus ia chegar, esse reino ia durar para sempre e a igreja jamais seria dominada, né? E a gente vê que isso aconteceu com a vinda de Cristo, o seu sacrifício, né, e a sua ressurreição. Acabou, o reino agora é de Deus. E olha quantos anos depois a gente está aqui e a igreja está forte, perseverando, né, esperando a volta de Cristo, né? Aqui terminou, agora Daniel falando, né? Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então, lembra que a gente falou no início que ele sonhou, teve a visão e foi escrevendo, né, as coisas que aconteceram no sonho. Então, ele termina falando assim: olha, depois de ver isso tudo e saber o que vai acontecer, e saber dessa perseguição toda que o povo de Deus vai sofrer e que vai ser um sofrimento grande e por 42 meses, né? Não tem como eu não empalidecer, não tem como eu não ficar perturbado, mas guardei essas coisas no coração. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus, ele sabia que ia acontecer, se Deus mostrou para ele, ia acontecer, mas também ele sabia que uma hora ia acabar. Então ele guardou no coração confiando em Deus, né? O que a gente aprende, então,
com esse capítulo 7 de Daniel, né? Só Deus para revelar cerca de 600 anos antes e com tantos detalhes o que ainda estava por vir. E a gente vê que realmente aconteceu. Então, Daniel contou coisas que aconteceram 600 anos depois, e hoje a gente pode ver que realmente essas coisas aconteceram. Deus permitiu que aquelas coisas todas acontecessem aos cristãos, perseguições, mortes, tragédias. Ele relatou antes que ia acontecer e ele permitiu que acontecesse, né? Por quê? Porque ele queria que nós percebêssemos a sua superioridade, o seu controle de tudo. Deus tem total controle de tudo que acontece nos céus e na terra, né? Então, a gente precisa confiar mais no nosso Senhor, que nos prometeu uma vida eterna ao seu lado, se a gente perseverar na fé e no cumprimento daquilo que ele ordenou, né? Lembrar sempre que o nosso Deus é Deus de maravilhas, né? Ele tem poder e ele pode fazer qualquer coisa, ele pode nos livrar de tudo, desde que seja a sua vontade, desde que aquilo esteja de acordo com os planos de Deus. Então é orar e esperar e fazer como Daniel, né? Mesmo sabendo o que aconteceria, ele confiou em Deus e falou assim: olha, eu guardei isso no meu coração, não tenho o que fazer. Não adianta sofrer, preocupar. A gente tem que se entregar nas mãos de Deus e confiar que ele pode fazer tudo, né? Então, capítulo 7 era isso, né, que eu queria falar. Nosso próximo encontro é dia 28 de agosto, e aí a gente vai ver outro sonho, né? Que aí vai aparecer o carneiro e o bode, e a gente vai entender o que isso significa.